Pronto, graças a Pai São Jesus Cristo, presbítero Marcelo, marque Shalom, meu irmão. Shalom Adonai. Meu querido irmão, eu concordo plenamente com tudo que você falou, mas só com uma pequena diferença, né? Há uma separação, obviamente, da Igreja de Cristo Jesus, certo? Para as promessas de Deus feitas ao seu povo Israel. Obviamente que esse seu povo Israel, que há de ser salvo, né? Hoje, é pela promessa que o Senhor fez ao nosso pai Abraão, nosso pai na fé, e que estes judeus hoje convertidos ao cristianismo, eles pertencem à Igreja de Cristo Jesus. A Igreja de Jesus entrou como na história da cristandade e não propriamente na história do judaísmo. A Igreja de Jesus entrou justamente pela recusa dos judeus quanto a Jesus. Quando eu digo a recusa dos judeus quanto a Jesus, obviamente, irmão Marcelo, que não foram todos os judeus, mas quase todos os judeus, eles disseram por uma boca só: uma cruz com este Cristo. Nós não o queremos, né? E Pilatos assim seguiu o desejo do povo, mesmo Pilatos sabendo que era por pura inveja, preconceito e inveja da maioria dos judeus, principalmente pelas classes dos judeus, que eram constituídas por fariseus, saduceus, era constituída pelos zelotes, né? Que pela repúdia dos mestres e doutores da lei judaica da época, eles recusaram Jesus, né? O Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, temente a Deus, né? Eles rejeitaram o Messias da promessa de Isaías. No entanto, só aquela minoria, aqueles poucos judeus, né, que seguiram a Cristo, dentre eles os 12, mais os 70, né, que eram judeus e que se tornaram discípulos e que foram enviados, né, para a obra de evangelização, falando sobre a vinda do Mashiach, né, do Messias, do Salvador, do Remidor, do ungido de Deus, né, para o seu povo Israel. Então, é bom de se observar que hoje a Igreja de Jesus, que começou com os judeus, mas, obviamente, com o passar dos tempos, ela tornou-se grande e forte em todos os povos, tribos, línguas e nações, como diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, e a tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Né? Aí entrou os gentios, né, na formação da Igreja de Cristo Jesus. E já era a promessa feita de Deus, lá no Gênesis, ao nosso pai Abraão, que dizia: eis que em ti abençoarei todos os povos, tribos e nações da terra. Essa promessa ela já estava feita lá no Gênesis. E com o decorrer dos tempos, né, com a vinda de Jesus, aquele que foi odiado, perseguido, preso, martirizado, sacrificado até a morte, né, pela repúdia dos judeus, em quase sua totalidade, né? No entanto, irmão, a Igreja de Jesus, a qual ele se declarou como o fundamento e o cabeça dessa igreja, né, ela hoje, em quase sua totalidade, é formada por gentios. É tanto que na mensagem aí, a Igreja de Laodiceia, né, esse nome Laodiceia vem de dois termos gregos, Laos quer dizer povo, e Di quer dizer, obviamente, né, juízo ou senso próprio. Né? Olha que a Igreja de Laodiceia, ali ela já era constituída por gentios. Né? Laodiceia já ficava fora ali dos termos, né, de Jerusalém, de Israel. Né? Já ali, Ásia Menor, obviamente, ali ficava Hierápolis, Decápolis, ali ficava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Né? E a igreja cresceu de uma forma tão absurda, com a força dos apóstolos de Jesus, e principalmente, né, com a força maior do apóstolo Paulo, aquele judeu que o Senhor levantou para levar a palavra aos gentios, para pregar o evangelho, propriamente mais a gentios do que propriamente a judeus, muito embora ele administrava a palavra de Deus de forma maravilhosa, verdadeira, tanto quanto o apóstolo Pedro, né, e ele até se destaca mais do que o apóstolo Pedro, quanto a questão da circuncisão. Né? Então, o apóstolo Paulo foi levantado aí pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, né? E para levar o evangelho mais aos judeus do que propriamente a gentios. Igreja como Coríntios, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, igrejas ali na ilha chamada Malta, as igrejas na própria Roma, né? O apóstolo Paulo, ele viajou muitas vezes sofrendo assaltos, perseguições, quase morre, né? Por várias vezes, né? Os livramentos que Deus deu a ele pelo chamado e o sofrimento nos tempos de perseguição, por amor do Evangelho, da Palavra de Deus, do testemunho de Jesus que ele dava, tanto quanto o apóstolo João, né? O apóstolo Pedro, esses homens, eles deram suas vidas por amor de Cristo Jesus e por amor da igreja, né? Porque de fato o apóstolo Paulo amava a igreja tanto quanto ele amava Jesus. Ele olhava para a igreja e ele via na igreja o corpo de Cristo.
né? E ele via isso de uma forma tão maravilhosa que ele comparou a igreja como um organismo, né? E que Jesus é o cabeça desse organismo, desse corpo, né? No entanto, né, já ali no dia do apóstolo Paulo e dos discípulos, a igreja cresceu muito mais através dos gentios do que propriamente dos judeus, né? Mas irmão Rubens, lá em Atos capítulo 2, quando Deus usa o apóstolo Pedro para levantar-se no meio daquela grande multidão, quando aqueles 120 que buscava ao Senhor durante 10 dias sucessivos, né, ou consecutivos, e foram cheios do Espírito Santo de Deus, e eles profetizavam, e os que ali estavam entendiam na sua própria glossolaria, né, era ali a glossolaria das línguas, né? Ali, irmão, muitas pessoas dizem, não, mas eram os judeus que habitavam, não só os judeus que habitavam na Mesopotâmia, na Frígia, né, naqueles países que a gente contando ali, a gente conta no meio das etnias, 16 nações, 16 regiões diferentes, né? A gente conta ali 16 tipos de pessoas, de povos. Ali não só tinha judeus não, irmão, ali também tinha muitos gentios ali, não só tinha judeus, né? Ali tinha pessoas de tudo quanto era de lugares, né? Tanto que quando eles falam em línguas, o milagre que acontece no meio daquela glossolaria, né, que é do grego, glossa, ou seja, diversidade de línguas, né? Então, eles entendiam nas suas próprias línguas. Essa é a interpretação, né, que se vê dentre os grandes servos de Deus que fizeram história na igreja cristã, né? Ali não era só judeus, aquela grande multidão que ali estavam, né? Obviamente que muitos que habitavam na Capadócia, na Mesopotâmia, na Frígia, né? E por muitos outros lugares estavam ali, muitos dos judeus, mas ali não só tinham judeus. Mas a festa do Pentecoste era um fenômeno, de um evento fenomenal que era dedicado só a judeus. Não, ali tinha muitos gentios também, não era dedicado só a judeus, não. Até mesmo porque em Israel não habitava só judeus, em Israel lá habitavam também muitos gentios, né? E havia uma mistura de etnias, fala Flávio Josefo, fala Eusébio de Cesareia, historiadores que conviveram ali no início da igreja primitiva, nos dias de Policarpo. E quem foi Policarpo? Ele foi discípulo de João, lá em Efésio, né? E ele foi um dos dirigentes da igreja de Esmirna, Policarpo, e foi sacrificado, queimado, vivo, por não negar a Cristo Jesus, né? E esses homens, querido, como Eusébio de Cesareia, Flávio José e outros historiadores, mas os que mais se destacam são esses dois, né? Se é dito, é registrado, documentado nos livros desses homens, que os que estavam ali não eram só judeus. É por isso que é bom estudar história, paralelo à Bíblia Sagrada, né? Eu não fico só com a Bíblia, irmão. Eu fico só com a Bíblia, com a veracidade teológica existente nela. É por isso que eu procuro aprender o grego, procuro aprender, agora eu estou procurando me aperfeiçoar no hebraico, que são os termos originais para o Antigo Testamento, não propriamente para o Novo. Para o Novo é o grego, e é o grego koiné, arcaico, e não o grego clássico que aí está, né? Eu estou estudando os dois, tanto o koiné bíblico como o grego clássico, né? Que é o modernizado. Então, querido irmão, esses historiadores falam, está registrado, está documentado na história, que ali estavam muitas pessoas, e não só judeus, né? E tinham muitas pessoas também, porque naquela época já, meu querido, muitas pessoas, antes de Jesus mesmo, antes do cristianismo existir, antes de Cristo vir ao mundo, né? Antes da verdadeira igreja de Cristo Jesus ser fundada por ele mesmo, por ele próprio, né? Muitas pessoas se converteram, muitos gentios, né? Se converteram ao judaísmo e professaram e confessaram e professaram a sua fé, né, no Deus único, no Deus de Israel, né? Como foi o caso lá daquela jericoense, né? Agora passou, que ela entrou na genealogia, né, de Cristo Jesus, né? E ele está lá na genealogia de Jesus, lá no capítulo 1 de Mateus, né? E que ela, sendo uma prostituta, sendo também uma feiticeira e sendo também uma idólatra, aquela mulher, ela professa a fé em Deus, né? E ela é salva, e Deus preserva ela e toda a sua casa, toda a sua família, né? É o que diríamos lá daquela mulher cananeia, né, que ali foi pedir ajuda a Cristo Jesus, e que ela se humilhou de uma forma tal, e ela era de uma nação mística, né, e de entre gentios também. Havia uma mistura, né, de judeus com gentios, o que era uma profanação, né, à vontade de Deus, mas isso existia. E que aquela mulher cananeia, ela encontrou graça aos olhos de Jesus. E Jesus Cristo disse: Pai, a tua fé te salvou, a tua filha já em casa curada. E diríamos também daquela mulher que se encontrou-se com Jesus na fonte de Jacó, né, que também não era 100% judia, né, e que ali, a igreja de Jesus já começou sendo fundada não só por judeus, mas também tinha os gentios ali, né? A Bíblia nos dá essa ideia, a Bíblia nos dá essas informações, né?
Aí, o que acontece, né? Ali na festa do Pentecostes, né? Ali na festa do Pentecostes, ali não tinha só judeus, ali tinha também gentios, né? E ali tinham gentios já conversos e confessos, conversos e confessos, né? Professante de uma fé voltada para o judaísmo. Né? Ali, já naqueles dias, não só tinham os judeus que praticavam o judaísmo, tinham pessoas de outras nações que confessavam e professavam a fé num único Deus, no Deus de Israel, no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Esses três ícones da fé, da fé judaica e cristã. Né? Ou então, judaico-cristã, ou cristã-judaico. Né? Aí o que acontece, meu querido? O que acontece é que há uma interpelação na interpretação, né, sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Há uma interpelação. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a história, livros paralelos à Bíblia Sagrada, como nós estudamos os filósofos, os pensantes da fé cristã, quando nós estudamos os pais da igreja, né, que é uma ignorância a pessoa não estudar os pais da igreja e querer entender ou falar um assunto de doutrinas que se eram defendidas na época, como, por exemplo, a doutrina sobre a Trindade. A doutrina sobre a Trindade, ela existiu muito antes do Concílio de Nicéia, lá ali em 325. Ela existiu muito antes. No início ali, ali já nos dias de Orígenes, né? Aí vem ali os montanistas, depois dos montanistas, aí chega ali em Tertuliano, né? E Tertuliano, ele falou de uma forma maravilhosa sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Foi que foi muito antes do Concílio de Nicéia, isso aí, por conta de Ário. Ele combateu Ário. Né? E tem quem defenda Ário, né? Tem quem defenda Ário, e se bem que quando a gente vê, olha, 2 pesos, 2 medidas, né? Ário tinha lá como monge da igreja, né? Como monge da igreja, a igreja católica ainda nem sequer existia, né? Nos dias de Ário. A igreja católica apostólica romana não existia nos dias de Ário, né? Mas já existia essa ideia, né? Nessa questão da Trindade, já existia essa ideia, e que Tertuliano, ele vai e faz o seu protesto, né, contra as ideias de Ário, e ele fala, irmão, de forma sucinta, precisa, sobre a Trindade, né, que vem do latim trinitas, né, trinitas, do latim trinitas, ou seja, triunidade, né, ou seja, a crença, né, em 3 pessoas distintas, né, dentro da Trindade, da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, sem ninguém ser superior a ninguém em nada. Todos vivem de comum acordo entre si. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Obviamente que o Deus Filho veio cumprir uma missão dada pelo Deus Pai. Né? Mas isso não tira a onipotência de Jesus. A ideia de Ário era diminuir Jesus. Era a ideia de Ário. E foi essa a ideia de Ário, em querer diminuir Jesus, em querer tirar a onipotência de Jesus, em querer fazer Jesus muito inferior ao Pai. Né? Eles são de mesmo poder, de mesma essência, de mesma posição. Ninguém é mais do que ninguém, presbítero Marcelo, na Trindade. Né? A Trindade é uma igualdade. É uma igualdade. Onde há, na história da humanidade, a operação, né, de cada uma dessas pessoas, mas que essas pessoas são a mesma pessoa. É aí onde está a confusão na cabeça de Ário. Ele pega, diminui Jesus, eleva Deus de uma forma, o Deus Pai, né, de uma forma que ele humilhava Jesus. Ele chegava ao ponto de humilhar Jesus, de humilhar mesmo, de ultrajar Jesus, de humilhação. Tu leu as obras de Ário? Tu chegou, nem as obras, a obra de Ário, né? Como ele cria de fato na questão do Deus Pai e o Deus Filho, né? Ou seja, ele botava Jesus de uma forma humilhante, de uma forma que, meu Deus, olha, veja bem a unicidade da Trindade. Qual filho nascido de homens se submeteria, né? À forma ultrajante com a qual Jesus sofreu por amor de nós pecadores. E diz que todo aquele sofrimento que Jesus passou, desde a presença de Pilatos, quando ele vai para Caifás, e que volta para Pilatos, e que ele é julgado de forma injusta, que é sentenciado à morte de cruz, sofrendo todos aqueles açoites, cuspiram-lhe em seu rosto, arrancaram suas vestes, chicotearam, e ele ficou umedecido de sangue. Seus nervos e tendões foram expostos. E era como se fosse uma chaga só o corpo de Cristo. Ele foi dilacerado, moído por conta das nossas transgressões, de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo seu martírio, pela sua humilhação, a forma com qual ele foi ultrajada. Ele foi o opróbrio da humanidade, o mais desprezado diante dos homens. Diz que nele não existia parecer nem formosura. Tudo para cumprir com a vontade do Pai. Olha a unicidade.
Olha a comunhão de pai e filho, a união de pai e filho. Eu e o Pai somos um só em tudo, até nesse sofrimento. E diz a palavra que por amor de nós, para o arrependimento dos nossos pecados, porque ele verá o fruto do vosso trabalho, do seu trabalho. Diz que agradou a Deus moê-lo, esmagá-lo, esmiuçá-lo. Agradou a Deus dele ter levado o meu e o seu pecado, o meu e o nosso pecado, de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. No entanto, irmão Marcelo, essa é a unicidade, né, da Trindade. Né? Todos estão comitantemente de comum acordo. Não há ninguém maior do que ninguém, não há ninguém mais poderoso do que ninguém, todos são iguais. Né? É disso aí que há a Trindade, a triunidade. Né? Ou seja, todos são o mesmo. Eu e o Pai somos um, disse Jesus em João 10, versículo 30. Lá em Romanos, Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 5 e versículo 9, ele fala de Jesus de uma forma brilhante para a igreja que estava em Roma, para aquela igreja sofrida, perseguida, maltratada, aquela igreja que estava ali sofrendo as piores perseguições nos dias de Nero, e que Paulo estava prestes a ser preso por Nero e ser decapitado por amor da palavra de Deus. E Paulo diz à igreja de Roma, portanto, amados irmãos, o tempo certo, que as presentes perseguições e aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Né? Essa glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, dessa triunidade, desse Deus único. Né? Então, meu querido irmão, é uma questão a ser relevada aqui, quando chegamos em Romanos, no capítulo 4, versículos 5 e 9, o apóstolo Paulo fala da grandiosidade do plano salvífico de Deus na pessoa do Filho. Né? E lá no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, porque ele é o nosso verdadeiro Deus. Ele chama Jesus Cristo de Deus, único e verdadeiro. Né? Então Jesus é Deus, né? E ele é único e também é verdadeiro. Né? É algo a se pensar. Né? Eu sou a favor desse Deus único e verdadeiro, mas que glorifique a Cristo Jesus como Deus único e verdadeiro também. Né? Ele é o Deus Filho, obviamente, ele é o Deus Filho. E tem o Deus Pai e tem o Deus Espírito Santo. Quando nós lemos ali Colossenses 2, a gente vê e cai na real que ali está a Trindade. Né? Ali está a Trindade, inegavelmente. Né? Não tenho medo de falar isso, nem de me precipitar nisso, porque é bíblico, está lá e eu defendo isso. Né? Os judeus não quiseram Jesus. Né? Não quiseram. Os judeus eles reprovaram Jesus com a cruz para com este Cristo. Né? E soltai Barrabás, o malfeitor. Tá? Até Barrabás ele foi beneficiado. Né? Até e Barrabás ele pertencia ao grupo e à classe dos zelotes de lá de Israel. Né? Aqueles que queriam fazer de Jesus rei. Né? E a palavra de Jesus quanto a isso, quando ele chega diante do Pôncio Pilatos, né, o procônsul, o governador romano que estava ali em Jerusalém, que era Pilatos, ele vai e diz, o meu reino eterno daqui eu não sou. Meu reino eterno daqui eu não sou. Aí o que há de se acreditar, querido irmão, meu querido irmão Marcelo, né, é que a gente tem que ter muito cuidado quando falamos da Trindade. Dizer, a Trindade não existe, isso é coisa criada pelo homem. A palavra Trindade não existe mesmo não na Bíblia. Mas existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E que antes da Trindade, lá no dias de Tertuliano, chamava-se de Trinitas, né? E também de um outro camarada lá, que agora me passa pela memória, que foi muito antes de Tertuliano, viu? Eu estudei ele, eu sei todas as teses e ensinamentos dele, eu podia ter até de falar aqui, mas eu esqueci o nome dele, né? E parece que tem a ver com Timóteo, ou começa com J, o nome dele, uma coisa assim. Depois a gente vê isso aí, mas né, faz muitos anos que eu estudei isso. Mas, meu querido irmão, a verdade é, a Trindade existe. Eu creio nela na Igreja Católica, do Conselho lá, não sei de que, de Nicéia, 325, depois não creio nem naquilo ali, não. Lá que se deu lá com Constantino, aquela confusão, não é nisso não, meu irmão, eu conheço a história, eu li a história, sei da história e tudo. Eu creio porque está na Bíblia, não a palavra Trindade, não está lá mais o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né, que é o mesmo Senhor, tem a mesma onipotência, a mesma onipresença, a mesma onisciência, ele é o Deus único e verdadeiro. Né? Então, quer dizer, não é a crença em três deuses não, viu, meu irmão? É só as modalidades com a qual Deus se manifestou à humanidade durante a história dos povos, tribos, línguas e nações da Terra. Né? Começou com o judaísmo, lá na terra de da Caldeia, com o nosso pai Abraão, quando Deus o chamou e fez promessa de abençoar sobre os nomes de todos os povos, tribos, línguas e nações da Terra. Depois veio para com Jacó, depois veio para com Isaac, depois veio para com Jacó, né? E chegou aos nossos dias na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, eu defendo esse pensamento ali,
em João capítulo, a resistência da igreja, né? Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, versículo 29, né? Ele veio para os mas os seus não aceitaram, mas a todos quanto receberam de Deus o direito de serem feitos de Deus, ao saber os que têm no seu nome, isso independentemente de etnias, independentemente de povos, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna, de João capítulo 3, versículo 16, né? Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. Né? Mas aquele que não aceita o plano salvífico de Deus, aí vai lá para o último versículo, versículo 36, diz que a ira de Deus sobre ele permanecerá, e que essa ira de Deus permanecerá sobre ele, isso já é lá nos dias da grande tribulação, e por aí vai, irmão. É escatologia, é soteriologia, tudo junto e misturado num pacote só, né? E que a gente vai, para dentro das Sagradas Escrituras, é um mar muito profundo para nós mergulharmos, e um universo muito imenso para nós explorar. Né? E é bom, eu amo estudar a palavra, né, as Sagradas Escrituras, e termino aqui, irmão, em João capítulo 15. Né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara, independentemente de ser judeu ou não, de etnias, né, de gentios ou não, toda vara que estiver em mim e der fruto será podada para que dê mais fruto ainda, porém aquela que não der, os judeus não derem, irmão. Né? Eu não estou falando, né, dos apóstolos de Jesus, não estou falando daqueles ali do dia do Pentecostes, não estou falando ali eu estou falando aqui, a maioria deles não quiseram, né? Mas todo aquele que não der fruto, todo aquele que não crê em mim, todo aquele que não confessar a mim como único e suficiente Salvador, todo aquele que não descer as águas batismais assim como eu desci, todo aquele que não testificar do reino do Pai, do reino de Deus assim como eu testifiquei, será cortado e lançado fora. Né? Tantos milhões de judeus já foram cortados e lançados fora porque simplesmente não creram, simplesmente não quiseram nada com Jesus. Mas a igreja de Jesus, que hoje, em quase sua totalidade, repito, em quase sua totalidade, a igreja de Jesus é composta por gentios e uma pequena maioria de judeus, para a glória de Deus. Né? E aí onde nós entramos e se cumpre aquela profecia lá de Gênesis, quando Deus nos abençoou e nos fez promessa à igreja para o dia de hoje. Abençoarei em teus nomes todos os povos, tribos e nações da terra. Né? Aí Jesus vai dizer assim, no versículo 5, se sabei, pois, que sem mim nada podeis fazer. Né? Os judeus estão aí até hoje, tentando reconstruir o templo, né? Para a vinda de Cristo, não, é para a vinda do anticristo. Né? Eles ainda estão esperando o Messias da promessa de Isaías. Né? Que coisa absurda, né, meu irmão? Então, a igreja está anos-luzes na frente dos judeus. Essa glória e essas primícias, nesse sentido de salvação, era para os judeus, né? Mas aí a promessa se estende aos gentios, né? Para todo aquele que nele crê, né? Para todo aquele que se arrepende, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu testificarei de Deus e diante dos anjos que estão nos céus, porque com o coração se crê para a justiça e com a vossa boca se faz confissão para a vossa salvação. Independente, é como aquele etíope, né? Que ia conversando no caminho com Estevão, e ele aceita, e Estevão batiza ele, e ele aceita Jesus como único suficiente Salvador. Né? E por aí vai, meu querido. Né? Salvação, a igreja hoje é constituída em quase sua maioria, né, por gentios. Né? E que nós estamos na videira verdadeira em Cristo Jesus. É aonde também, né, os judeus devem estar em Cristo Jesus hoje. Mas ainda estão esperando o Messias da promessa de Isaías, que já veio, que morreu pelos nossos pecados, e que subiu o céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos, virá para o seu reino milenar, né? E que ele fará nova todas as coisas, novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra não mais existirá. Né? E é nisso que eu creio, que nós estamos em Cristo Jesus, é que nós estamos. Né? Estamos na videira verdadeira de João capítulo 15. Certo, meu irmão? Não estamos tirando as promessas que Deus fez para Israel, não. Elas vão se cumprirem. Já era para ter se cumprido, mas Deus, na sua misericórdia, né? Deus, na sua misericórdia, deu aí esse intervalozinho, esse intervalozinho, que para Deus é como se fosse um segundo, né? Um minuto, não uma hora, como se fosse um segundo, que é a 70ª semana do profeta Daniel. Né? É o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Né? E ela haverá de ser cumprida dentro do período tribulacional. Aí se estende aí aí a gente vai agora lá para Apocalipse capítulo 3, verso 10. Aí a gente vai lá para Apocalipse capítulo 6, abertura dos 7 selos, que termina lá em Apocalipse capítulo 7. Aí a gente fica em Apocalipse capítulo 7, entra lá aqui 144 mil judeus. Aí vai para Apocalipse 14 também. Volta para Apocalipse 12, prefigurado naquela mulher, Israel. Aí por aí vai, meu querido. Né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala é o irmão Rubens Carlos. Né? Um abraço fraterno, tudo de bom. Eu lhe entendo, lhe compreendo, certo? E compreendo, você está errado, equivocado, tá? Não. Tá de forma nenhuma, né? Quanto à questão dos judeus, né? Agora, quando a gente vai para a igreja, aí há essa pequena diferença entre o irmão Rubens e o presbítero Marcelo Marques. Mas isso não nos impede, irmão, de sermos irmãos da fé, nem de caminharmos juntos, nem de sermos perdidos. Isso não vai impedir na nossa salvação, não. Nós não vamos nos perder, não, meu irmão, por conta disso de forma alguma. Né? Agora, se nós negássemos a existência de Cristo, se nós negássemos a salvação de Cristo, o amor dele, o perdão dele, aí sim nós estaremos condenados de inferno para dentro. Mas tirou isso aí, meu irmão? De forma alguma, né? A paz do Senhor Jesus, um abraço fraterno, Shalom Adonai, presbítero Marcelo. Shalom Adonai, meu.